Começamos ao vivo. Boa noite, querido integrador. Boa noite, espectador. Aqui nós não estamos no Donos da Bola e muito menos no Donos da Goodwill. Mas eu tô aqui com os meus dois comentaristas, engenheiros especialistas. Rafael Machado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E Denis Azevedo. Oi, pessoal. Tudo bom? Antes da gente ali soltar o ouro, né? Eu vou falar um pouquinho ali sobre como funciona o Brasil. O Brasil é um país continental, né? O Brasil é um país muito grande e a gente tem um problema em muitas casas. A minha casa tem esse problema, que é o 127.220. Se você fala 110, tá errado. É 127.220. Então, Rafa, conta pra mim, pro integrador, que problema isso causa e até pro cliente final. Vamos lá. O Brasil, como você mesmo comentou, é um país muito grande, né? Nós temos 26 estados, mais um Distrito Federal, e metade a rede elétrica é de um jeito, outra é de outro, né? Então, mais de metade, eles têm exatamente esse problema de ter o 220 e o 127. Parte dos equipamentos funcionam numa tensão, outro funciona em outra, né? Então, assim, isso sempre foi uma dificuldade. Por exemplo, Sergipe, Amapá, Roraima, Manaus, Acre, Pará, Mato Grosso, São Paulo, né? Tem vários estados, né? Posso listar todos, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, que eles trabalham dessa forma, né, e muitas vezes as soluções que eram propostas para caso de backup, precisaria colocar um transformador e outras situações que muitas vezes não tem espaço na casa e nem é muito eficiente, né? Então isso é um ponto que é uma realidade do nosso país, né, e a gente precisa trazer soluções personalizadas para o mercado, né, que a Goodwill atua, e por isso que nós estamos aqui. É isso. E Denis, você também traz um pouquinho pra gente do armazenamento de energia, do híbrido. Nesse cenário, qual que é esse problema? Então, até hoje, né, os equipamentos que tinham aí disponíveis na prateleira são equipamentos aí que só funcionavam ou em 127 ou só funcionavam em 220. É a mesma coisa que o jogador de futebol só joga com o pé esquerdo ou com o pé direito, né? Aí imagina assim, o jogador que joga no Grêmio em Porto Alegre não pode jogar em Caxias, né? Não, porque lá a tensão vai ser diferente. Uma analogia, né, com o mundo do futebol é mais ou menos isso. Então, assim, já que trouxe aqui Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que tem 127 volts, né, com a tensão de rede lá, a gente vai ter lá uma cafeteira, uma geladeira trabalhando em 127, mas eu preciso ligar um ar-condicionado também lá no 220. E agora a gente está trazendo um equipamento, né, que vai conseguir fazer o jogo aí com os dois pés, tá? A gente vai conseguir também instalar esse equipamento onde tem carga 127, que ele vai também abastecer as cargas 220 também. É o nosso Messi, não é mesmo? É o nosso Messi, exatamente. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse nosso jogador camisa 10, ele não é nem o 9, não é nem o fenômeno, ele é mais do que isso. Eu vou chamar a reportagem. A Fernanda ontem foi a campo falar com o técnico e com o nosso jogador camisa 10, então eu vou chamar a reportagem aí. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal do estúdio. Eu tô aqui depois de uma partida intensa do dimensionamento, um jogo difícil. Tô aqui com o nosso camisa 10 e com o nosso técnico aqui do time. Foi uma partida muito difícil ali no dimensionamento, foi intenso, mas ele conseguiu resolver e a gente venceu o jogo. Conta pra gente um pouquinho como foi a tática, como que você pensou nisso. Fernando, é o seguinte, o cliente precisava colocar tanto cargas como geladeira, televisão, as câmeras de segurança da casa dele, e o ar-condicionado era importantíssimo, que era 220. Apesar dos dois níveis de tensão. Um agravante maior, lá era um apartamento, não tinha muito espaço. Ou colocava bateria ou colocava transformador. Não tinha como usar qualquer tipo de equipamento. E barulho de transformador ninguém merece, né? Sim, com certeza. E aí a gente teve uma solução muito boa, né? Fizemos o dimensionamento, respeitando os níveis de tensões. O quadro do cliente era até bem dimensionado assim para separar os circuitos, né? Mas aí a solução foi o nosso jogador, né? O nosso grande ESL2, bifásico, bifásico puro, né? Pode chamar de split phase também, mas pronto para todas as redes que a gente tem aqui no Brasil. E é isso, o Rafael contou um pouquinho de como que foi a tática ali do jogo do nosso novo Split Phase híbrido Goodwill ESLD. Ele ficou tão nervoso que ele até errou o nome, não é SL2, é SLD. Eu jogo de volta para vocês aí no estúdio. Um beijo, abraço, a gente volta no próximo jogo. Obrigada, Fernanda, pela reportagem aí ao vivo em campo. Obrigada, técnico Rafael. E eu queria falar um pouquinho assim, só pra gente entender sobre esse nosso jogador camisa 10. Ele é pronto para bateria, on-grid, off-grid? Fala mais um pouquinho sobre isso pra gente, Exato, Rafa. ele é um inversor híbrido completo, tá? Ele tem entrada para bateria, tem entrada para solar, né? Mas ele é muito versátil, ele pode funcionar com ou sem solar. Se você quiser instalar num apartamento, por exemplo, você consegue fazer isso, né? E ele é um equipamento que, assim, ele tem uma confiabilidade muito maior e de alta eficiência. Você tem ideia, Fernanda, o tempo máximo de atuação dele quando falta energia para ele suprir as cargas é apenas 4 milissegundos.
Então, no máximo, Milissegundos. 4 milissegundos. É imperceptível, né? Digamos que você esteja lá no dia 13, né? Brasil e Marrocos. Tá no meio do jogo lá, falta energia, não para a televisão, ninguém deixa de ver o gol do Brasil e tudo mais, né? Então, assim, é uma confiabilidade energética realmente que ele entrega em todos os níveis de tensões, em qualquer tipo de instalação. E esse é um bom argumento de venda, né? Para o Exatamente. cliente final. Complementando ainda, né, Rafael? Se a gente tiver, por exemplo, um apagão lá, tá? A gente teve daqui a pouco teve durante o dia um temporal, varreu todos os postes lá do bairro, ficou o dia inteiro trabalhando na bateria. Claro, os painéis ainda estão abastecendo aquela energia, estão, né, recarregando um pouco a bateria, mas mesmo sem chegar de noite. Não deu tempo de carregar toda a bateria, né? A gente tem a possibilidade de quê? De colocar um gerador ligado nele, né? Em último caso, eu ainda consigo colocar um gerador, ele vai funcionar só para carregar a bateria e desliga o gerador. Não vai ficar aquele barulho lá atrapalhando o jogo. Não, e é um argumento de venda muito bom para o integrador usar com o cliente final, que é uma coisa que eles me perguntam muito. Fernanda, como que eu vendo para o cliente final? Eu acho que vocês podem me ajudar aí com os argumentos para a gente trazer até para eles poderem aprender um pouquinho aqui nesse nosso programa de hoje. Com certeza, com certeza. Então, assim, de melhorias e incrementos do nosso inversor, né, já começa com esses 4 milissegundos. Nossa linha antiga era 10 milissegundos, ele se tornou ainda mais rápido. Outra coisa muito importante, né, que no caso do híbrido a gente pode ressaltar ainda mais, é que ele tem um overload do lado do CC de 100%. O que isso quer dizer? Eu consigo colocar mais painéis na mesma potência de inversor, e por ser híbrido, eu não tenho a perca de eficiência por usar um overload alto, né? Porque normalmente o inversor on-grid convencional, que é o que o pessoal está mais acostumado a instalar, né? Ele, quando usa um overload muito alto, ele tem uma perda de geração lá no horário de pico. O clipping, né? Clipping. O Exato, clipping, isso aí. exato. Ah. E aí, no caso do híbrido, né, eu consigo, essa energia que eu perderia, eu consigo escoar ela para a bateria e usar em outros horários da forma mais inteligente possível. É como se eu tivesse um inversor lá de, vamos supor, de 5 kW, usando essa energia de 5 kW para jogar para a rede, para exportar energia, e mais 5 kW disponível para carregar a bateria. Consigo usar totalmente a energia disponível de painéis ali. E usando essa análise tática aí para a linguagem do consumidor final, para o integrador ele realmente saber como mandar um áudio explicando ali para o cliente final, como que você venderia essa solução? Como você explicaria? É a velocidade de recarga, é a potência total para exportar para a rede e gerar créditos. Tudo isso acaba sendo, são detalhes técnicos, mas que na ponta, né, se reflete nisso. Eu vou carregar a bateria mais rápido e eu vou ter mais energia transformada em créditos para me consumir durante a noite, por exemplo. Não, e isso aí também, né, da gente conseguir usar um overload maior, a gente consegue gerar mais com uma infraestrutura elétrica menor, né? O nosso inversor que a gente está falando dele tem de 7,5, né, que é uma potência estratégica no Brasil, que em muitos locais fica limitado nessa potência, que é o famoso fast track, né, 7,5. Então, no caso, você conseguir colocar mais painéis, né, mais módulos solares nessa potência limite dos 7,5 é uma grande vantagem usando toda essa eficiência do sistema híbrido. Sem ter a limitação da concessionária de ficar lá cortando, dizendo que não pode, né? Então entrou ali no 7,5, tá? E uma coisa que a Goodwin em si se posiciona muito, Fê, é que ela diz que a gente, liderando a energia inteligente. Então a gente não só gera energia, a gente gera energia da forma mais inteligente possível. Então essa energia que eu zero, eu posso armazenar ela e usar da forma que mais convém. Por exemplo, existem dentro dessa nosso universo da energética e tudo mais, existem situações em que a tarifa pode ter um valor mais caro por horário, né? Então, se eu gero, armazeno e depois utilizo nesse horário mais caro, né, eu tenho um ganho. É que nem o cara comprar uma água antes de ir para o estádio, né? A água dentro do estádio é muito cara, ou a cerveja dentro do estádio é muito cara. Se ele comprar lá no mercadinho antes de levar, ele é inteligente. É a mesma coisa que o nosso inversor consegue fazer. E você falou de energético, eu lembrei de uma coisa muito importante para a gente falar aqui. A Goodyear, ela não é o sabor híbrido, ela é o híbrido de verdade. E a gente pode comentar isso, parece um meme, mas a gente pode comentar isso porque existem, nem entro no mérito de falar de outras marcas, mas existem produtos que precisam de uma adaptação para ele virar um híbrido de verdade, para ele deixar de ser o sabor híbrido. Não é sabor, não é sabor híbrido, é híbrido de verdade porque vai ter tudo integrado ali, né? A gente vai ter a parte do fotovoltaico ligado direto no inversor, vai ter as baterias ligadas no inversor, vou ter também a rede elétrica conectada no inversor, vou ter as cargas de backup conectadas no inversor e também a entrada para o gerador conectado no inversor. Então aqui eu estou tendo, né, todo o universo de energias ali conectados no inversor também, né? Essa entrada para o gerador também que eu comentei, eu posso transformar ela em outra coisa. Por exemplo, eu posso ligar ela, eu posso ligar o inversor on-grid que eu já tenho instalado lá dentro.
né? O cliente já tem um inversor antigo, tá? E aí ele solicita lá para o parceiro integrador fazer a conexão de um inversor híbrido. Não precisa substituir um inversor pelo outro, tá? Dá para deixar os dois jogadores jogando em campo ali juntos, tranquilo. Só que agora o inversor on-grid de qualquer marca que, né, vai estar instalado ali, vai ser ligado dentro aqui do nosso ESLD, nosso split phase, né? E a energia vai ser utilizada em momentos de off-grid para abastecer a saída de backup também. Então, quando falta energia, o inversor on-grid que desligaria continua funcionando, é isso Continua mesmo? funcionando, abastecendo as cargas de backup e também carregando a bateria, né? Legal. Acho que a gente pode trazer um pouquinho aqui também, porque a gente tem a nossa linha ESG2, que é a nossa linha que todo mundo comenta, que a gente, enfim, vende muito, nosso sucesso aí. Quando o integrador opta por um ali monofásico, que seria o ESG2, e quando ele opta pelo bifásico, que é o nosso jogador aí? Boa pergunta, né? Cada jogador tem sua especialidade ali, né? O SG2, né, que é um inversor que está super consolidado já no mercado, é um inversor que ele vai funcionar muito bem quando a gente tem uma linha de rede lá com uma tensão de só 220 volts, tá? Não vou precisar trabalhar com as duas tensões, né? Eu vou precisar um backup só de monofásico, potências aí de 3.6 e 6 kW, né? Tem outra versão que também ele vai trabalhar só com 127 volts, na versão de 3.5K, né? Então, para essas aplicações onde a gente tem somente a necessidade de uma linha de tensão, só 220 ou só 127, beleza, a gente pode escolher pelo ESG2. Agora, quando a gente tem a necessidade de ter as duas tensões ali, ou a necessidade de colocar um inversor on-grid junto, ou a necessidade de ter um gerador junto, aí a gente já parte para o ESLD, né? Tem uma outra aplicação bem boa assim, para o ESG2, cargas off-grid mesmo, né? Sobretudo em locais como no norte do país, que tem muita instalação off-grid, que o pessoal usa 127, eu posso usar o ESG2 de 3.5, que ele é para 127 volts, funciona muito bem para instalações off-grid. Inclusive, todos os inversores híbridos da Goodwin podem ser utilizados como instalações 100% off. Né? Eles trabalham isolados, ESG2 pode ser isolado. Se o cara tem uma fazenda, ele quer ter os dois níveis de tensões lá para talvez ligar uma solda e ligar a geladeira dele também, que é a 127, ele pode também usar esse equipamento off-grid. Um cold start, que a gente chama, né? Exato. É chegar lá com o inversor sem nada, né? É só pegar o inversor e uma bateria, liga um no outro, segura o botão da bateria, tudo vai ligar ali, né? Não preciso ter a rede externa para fazer uma sincronização com a rede, nada disso, né? Liguei a bateria no inversor, não preciso nem painel, tá funcionando. Aliás, né, se a gente ligar só o inversor com alguns painéis, ele também vai funcionar. Sim. Né? Legal. Conforme se eu tiver uma energia suficiente aí vindo dos painéis, né, mesmo sem rede elétrica e sem bateria, consigo ter uma tensão ali para o pessoal utilizar, né, sem bateria e sem rede também, só com os painéis. É uma solução completa, né? E agora que a gente está falando um pouquinho mais desse universo aí de híbridos e baterias, a gente pode falar um pouquinho, eu vou chamar o VAR agora, aqui na tela, e a gente vai falar um pouquinho quais baterias a gente pode combinar com esse nosso jogador. Boa. Dyna, Pylon, LG, a gente tem uma lista bem grande lá no nosso site ali de baterias compatíveis, tá? Então, qualquer bateria que for colocar fora das Goodwin, aí tem uma lista lá para se guiar. Tá? Para. Vocês esqueceram de chamar o VAR, Fê. Eu preciso que vocês coloquem o VAR. Eu esqueci de chamar o VAR das instalações. Pega aí para mim, por favor, produção. Põe aí na tela o VAR das instalações agora, Denis. Por favor, vamos comentar. Vou fazer o VAR aí das instalações. Como é que a gente pode... O que tem instalação certa e errada, né? Vamos analisar essas jogadas aqui, então, né? A gente separou aqui 3 jogadas diferentes, tá? A primeira delas aqui, utilizando um inversor híbrido monofásico numa instalação, numa rede aqui que é 220 mais neutro, tá? 220 e 0, tá? Qual é o problema aqui? Problema nenhum, só que a gente vai ter na saída de backup, ou a gente tem ali 220 volts, tá? Ou vai ter 127, conforme ele for o tipo do inversor. Então, eu só posso colocar aqui, né, se for inversor 220, só posso colocar cargas do 220. Não vou poder botar uma geladeira, por exemplo, que é 127, tá? No segundo lance aqui, a gente tem um inversor também, né, um inversor 220 monofásico ligado em 2 fases 127. Dá para fazer isso? Dá. Só que na saída de backup, de novo, a gente só vai poder abastecer cargas 220, ou um ar-condicionado, máquina de lavar, etc. Né? Não vou poder botar a nossa geladeira, que é 127, nessas cargas aqui. Tá? Já o terceiro lance aqui, agora esse é o lance já usando, né, o nosso ESLD. Então aqui a gente vai ter uma entrada ali com 2 fases de 127 mais o neutro.
tá? 2 fases mais neutro, tá? E o que isso vai acontecer? Na saída do inversor, na saída de backup dele, né, quando faltar energia da rede, a nossa bateria vai abastecer o inversor e a saída vai estar abastecendo 2 fases de 127 e um neutro. Então eu posso pegar 2 fases de 127, com as 220, e abastecer o meu ar-condicionado, ou então posso pegar uma fase de 127 mais o neutro e abasteço aí as cargas diversas, a iluminação, geladeira e tudo mais, tá? Então aqui avaliando aqui as nossas 3 instalações, né, a mais flexível aqui, né, essa é a terceira jogada aqui, a terceira jogada com o ESLD, né? Quer adicionar algum comentário, Rafa? Não, só queria comentar que uma das grandes vantagens dessa utilidade do nosso inversor é que em todos esses casos de instalação, ele poderia ser utilizado. Porque ele funciona tanto em rede monofásica 220, quanto monofásica 127, quanto a bifásica, que é aquele melhor ainda, né? Aquele ainda mais eficiente, né? Então é um equipamento assim, realmente muito versátil e que a gente quer levar assim, a melhor solução para o nosso cliente. E agora eu quero chamar a nossa reportagem, onde a nossa repórter Fernanda foi lá para São Paulo falar um pouquinho ali da aplicação acontecendo na vida real. Terra da Garoa, 127 volts, delta aberto. Em pleno apagão na cidade por conta da chuva, eu estou aqui, com luz acesa, ar-condicionado, podendo usar meu casaquinho. E também podendo tomar meu cafezinho. E eu estou aqui com ele, o nosso engenheiro especialista. E ele vai explicar pra gente como você pode vender esse produto para o seu cliente. Então, aqui em São Paulo, principalmente, Porto Alegre, Belém, onde tem essas regiões onde são tensão de rede 127 volts, sistemas híbridos tradicionais vai ter somente uma tensão na, rede, na saída de backup, né? Ou se o inversor for 127, já vai ser 127, se o inversor for 220, vai ser 220. Aqui nesse caso, com SLD já muda, né? Porque a gente consegue ter um inversor split phase, vai ser bifásico. Então eu posso ter aqui na saída, por exemplo, 2 fases de 127. Então eu posso tranquilamente abastecer aqui, alimentar um ar-condicionado 220 volts e uma cafeteira 127 volts com o mesmo equipamento. E você, que está aí integrador e não sabe como vender essa solução, você pode acessar aqui o QR Code e entrar em contato com os nossos engenheiros, inclusive com o Denis, essa pessoa famosa que está ao meu lado. Acesse o QR Code e a gente se fala. Vamos vender Goodwin. Obrigada, Fernanda e Denis, pela reportagem incrível aí em São Paulo. Espero que a luz volte, mas para vocês não faz problema nenhum, né? Então, pessoal, para a gente aqui ir para o nosso último bloco, vamos revisar um pouquinho, Rafa, quais são os principais pontos para o integrador saber sobre o nosso split phase híbrido ESLD. Diretamente de diferenciais dele, né? Coisa assim que ele tem que é muito interessante. Para começar, ele tem um medidor de energia integrado, né? O nossa versão antiga vinha com o medidor por fora, esse aí já é integrado nele, vem com os TCzinhos para medir lá. Então, além de ver a geração, ele vê o consumo do cliente, que é muito legal. Eu consigo também colocar 4 inversores em paralelo, né, para aumentar a potência, né, no backup, e consigo formar a rede trifásica com ele, que era um feature que antigamente se usava muito, porque não tinha inversores trifásicos, hoje em dia tem, mas também se o cliente precisar, existem soluções em que, em rede rural, que a gente estava comentando mais cedo, por exemplo, o cara pode ter uma rede que chega bifásico, ele quer uma saída trifásica, eu consigo fazer isso com 2 inversores nossos, né, então assim, features não faltam, tem a porta-gen, que é super importante, que o Denis comentou, consigo usar de forma eficiente o diesel, né? Então o cliente economiza quanto de diesel que ele usa, né? 100% de over, 4 milissegundos, são muitas jogadas boas que esse inversor faz. Posso fazer zero grid? Com certeza, direto já com o medidor que vem com ele, né? Integrado nele com os TCs. Posso fazer zero grid com tabela horária? Também consegue. Se as concessionárias pedirem coisas difíceis para vocês, ele está pronto para isso. Posso botar medidor externo? Pode também. Nós temos medidores externos para colocar mais inversores juntos, né, fazendo zero grid, né? Então, funcionalidade realmente não falta. Agora, fala para mim, integrador não precisa nem procurar outra marca. Procurar outra marca é ficar tendo que comprar Neosaldina para depois o quê? Ficar com dor de cabeça. Nosso pós-venda é incrível ainda para poder ajudar. Nosso pré-vendas ajuda até ali no dimensionamento, nas dúvidas. Então, para de ficar procurando outra marca, besteira. Lembrando que a gente tem, né, todo um time aí de pré-vendas para dar todo o suporte no integrador, escolher qual produto, dimensionar a bateria, escolher aí quantas baterias vai precisar para dar certa autonomia. Medidores inteligentes, tem uma linha extensa de medidores aí, um para cada aplicação.
também o pessoal está aí pronto para ajudar vocês. Aí depois que compra, né, na hora de instalar também tem todo um time de profissionais e de engenheiros de pós-vendas atendendo o telefone ali, respondendo para o WhatsApp rapidão ali. Então, você tá, às vezes o cara está no campo, né, precisa lá fazer a configuração rapidão ali, chama o pessoal do pós-vendas e dá um suporte lá bem ágil, né? Toda a nossa equipe técnica está ali disponível para ajudar o cara no dia do jogo, no dia da final dele, que é o dia da instalação, né? E, Denis, aproveitando aqui para a gente ir para a última parte. Vamos lá. Me fala qual a escalação perfeita aí do nosso time aí de craques, que é a nossa linha completa da Goodway. Então, vamos lá, Fernanda. A nossa escalação aqui, né, do time de craque da Goodway aqui, a gente vai ter aí no gol, né, o ESA, né? Esse é nosso inversor híbrido aí trifásico de grande porte, né? E aí na zaga, a gente vai ter nosso time aí de inversores de alta potência, né? Vai ter aí o GT, né? Na zaga pela esquerda, e na central a gente vai ter a BAT e também a gente vai ter o nosso inversor UT aí, inversor de altas potências, aí, 800 volts, 1.500 volts de tensão de entrada aí. O cara é forte mesmo, né? No meio de campo a gente vai estar ali com o nosso MSG4, né? O nosso centroavante ali, nosso microinversor, né? Nosso MIS. E na lateral direita ali vai ter o DNS, também outro inversor monofásico aí, que também é um sucesso de venda aí, né, da Goodway, né? E lá no ataque a gente vai ter lá o nosso ESG2, né? Nosso clássico inversor híbrido, né? Vai ter o SDT e o ET trabalhando também ali na linha de frente, e nosso camisa 10, né? Nosso atacante aí da vez, nosso ESLD, né? Com essa escalação, não tem erro. Com essa escalação, a gente não precisa nem falar de Hexa. É campeão na certa. Com certeza. Não é mesmo? E assim, agora a gente vai para a parte que interessa. Que o integrador já está ali, ó, nos comentários do YouTube, que a produção aqui já cantou no meu ponto. Onde eu posso comprar essa solução? Quem já comprou aí, né? Solfácil já está com esse equipamento em estoque, vai estar a RB Solar? RB, vai estar Aldo, vai estar Fotos. Me ajuda aí tanta gente, é isso, né? É isso. Ó, vamos lá então. Solfácil, RB Solar, Fotos e Aldo vão estar com esses equipamentos já disponíveis agora na pré-venda com condições especiais. Então vocês podem falar com eles acessando o QR Code aqui ou entrando em contato através da barra aqui de informações. Vamos esgotar esse produto na pré-venda. E ó, a gente não esqueceu do sorteio da camisa oficial da seleção. A gente vai enviar a informação no nosso grupo do WhatsApp. Então não sai do grupo do WhatsApp, porque a gente vai mandar muitas informações lá, inclusive com respeito à pré-venda, tá? Quem perde isso, tá dando muito mole, né, gente? Pode. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, meus especialistas, por esse programa incrível, por comentar aí todas essas jogadas que esse jogador incrível faz. Obrigada a você que assistiu e acompanhou a gente até agora. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, assiste de novo para te dar ali argumentos e vídeos até para você compartilhar com o seu cliente final. E no que precisar, aqui estão os nossos contatos, vocês podem entrar em contato com todo o nosso time de engenharia. Boa noite!